Aqui no estúdio a gente recebe o advogado André Mota, ele é especialista em direito eleitoral e ouvidor do Estado. Boa tarde, André, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes, boa tarde a todos que nos assistem. É sempre um prazer e uma alegria estar aqui tratando de um tema que diz respeito à nossa vida, que é o processo eleitoral. É verdade. É claro que esses prazos formais para os eleitores, todos têm que ficar atentos. Mas os prazos assim que estão aí batendo a porta e interessam demais a candidatos, partidos e federações, são os prazos das convenções, não é? Agora sim, o jogo começa para valer. Exatamente. Nós tivemos a partir do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto um prazo fundamental para o processo eleitoral, que é quando os partidos políticos e as federações homologam efetivamente, do ponto de vista interno, quem são seus candidatos e com quem vão se coligar para o processo eleitoral. Então é um período bastante importante, onde vai ficar definido efetivamente no âmbito interno quem são os candidatos às eleições de outubro. Para efeitos da legislação, a gente sai da pré-campanha e entra na campanha propriamente dita, né? Aí começam a aparecer algumas restrições. Do ponto de vista técnico, Hermes, a pré-campanha vai até o dia 16 de agosto. Que é o prazo do registro. Exatamente. Você tem entre 20 de julho a 5 de agosto o prazo de convenções e a Justiça Eleitoral permite que a partir desse momento, uma vez realizada a convenção, até dia 15 de agosto, os partidos efetivem a partir da Justiça Eleitoral o registro de candidatura. E no dia 16 começa formalmente a propaganda eleitoral. Então, até 15 de agosto, nós estamos ainda num período de pré-campanha, onde a restrição básica é aquela de pedir voto, de expor número de candidatos, fazendo o que se chama de propaganda implícita ou explícita. Tá. Agora, por exemplo, para os meios de comunicação, sites, blogs, tudo mais, a gente ainda está vendo publicações de enquetes. Isso vai poder depois do dia 16? Não, isso vai ser proibido. É importante frisar que do ponto de vista de rádio e TV você tem uma dinâmica mais rigorosa por tratar-se de concessões públicas, então não há permissão de privilegiar ou prejudicar determinadas candidaturas, há o afastamento inclusive de apresentadores nos casos de TV e rádio. Que forem candidatos, né? Que forem candidatos, esse processo já aconteceu no começo de julho, e a partir de agora você tem algumas restrições mais do ponto de vista dessa legislação, no que tange a esses aspectos de evitar o uso ou o mecanismo através de concessões públicas. Do ponto de vista de particular, sites, há uma liberalidade, há um uso contínuo e normal, desde que você não esteja nessa etapa, até o dia 16 de agosto, pedindo o voto de forma explícita ou implícita. Agora, por exemplo, nós sabemos que tem os comentários, os comentários políticos. Isso pode ser confundido com defesa de alguma candidatura? Em ponto de vista de rádio e TV, você tem as restrições, que há sempre uma preocupação nesse sentido, de evitar alguns, inclusive, bloqueiam esse mecanismo de participação para que não haja reverberação do ponto de vista da legislação. Em redes sociais é mais difícil controlar isso, mas é importante o eleitor saber que as redes sociais, elas funcionam também ao cabo do processo eleitoral. Então você tem a legislação que proíbe injúria, calúnia, difamação, notícias falsas. Então tudo isso, uma vez ocorrendo, podem ser objeto de sanções pela Justiça Eleitoral, tanto do ponto de vista penal quanto do ponto de vista de multa. Há sempre um pensamento, Hermes, de que a rede social é uma terra de ninguém, mas tem crescido muito ao longo dos anos o número de representações e ações para punir quem eventualmente ultrapassa os limites da lei. O ideal é dar um espaço equânime, né, aos candidatos. Exato. Do ponto de vista de rádio e TV, essas concessões, a legislação prevê isso. Quando você, inclusive, faz debates, todos aqueles partidos que têm representação no Congresso Nacional devem ser convidados para fazerem parte, para participarem e poderem efetivamente você apresentar essa pluralidade política que a democracia exige. Isso é muito bom. Bom, a gente vai continuar o papo com o André Mota daqui a pouquinho, no próximo bloco.